Santo. Peçamos o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento quaresmal, essa reflexão, com esse tempo tão propício para nós. Estamos neste domingo, primeiro domingo do tempo da Quaresma, e aqui uma nova oração que o Padre vai iniciar a partir de hoje, nesta semana, que possamos rezar bem, rezar muito, refletir, caridade, amor, jejum, oração acima de tudo, para que possamos viver com muito empenho esse tempo quaresmal. Vamos juntos? Seguindo o preceito místico, guardemos a abstinência durante os 40 dias voltados à penitência. A lei e os profetas dantes cumpriram igual preceito, mas Cristo, no seu deserto, viveu o jejum perfeito. Usemos de modo sóbrio da fala, bebida e pão, do sono e do riso, e atentos, peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto que os laços do amor desfaz, à voz do tirano astuto não demos lugar jamais. Ouvi, unidade simples, trindade supremo bem, a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. O salmo de hoje, nós teremos 3 salmos, na verdade. Começando com o salmo 1, e na sequência o salmo 2 e o salmo 3 também, tá bom? Salmo 1, os 2 caminhos do homem. Feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos zombadores, nem junto aos malvados vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Por isso, os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Muito bem, queridos irmãos, na nossa vida existe sempre 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Qual é a nossa escolha? Ao justo está destinada essa torrente que transborda em nosso coração, que é o amor de Deus, para que possamos dar frutos. Como o Salmo fala, aquela árvore que está à beira do rio e a todo tempo e a todo momento dá frutos. Assim nós, se estivermos em Deus e pelo poder do Espírito Santo, possamos, neste caminho do bem, nesse caminho que Deus nos ensinou, dar os frutos necessários. E o maior fruto é o nosso amor a Deus e ao próximo. Salmo 2, o Messias rei e vencedor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se dele o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações,
e há de ser a terra inteira o seu domínio, com cetro férreo, haverás de dominá-los e quebrá-los como vasos de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei essa lição, com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Muito bem, rapidamente aqui, queridos irmãos, veja bem, Deus cuida de nós, como cuidou do seu rei. Como o pai jamais se afastou do seu filho, esteve ao seu lado a todo momento. Como o próprio Deus que cuidou de Davi, assim Deus também nos cuida, a cada um, com o seu amor. Não importa se o mundo se revolte, se as nações, se os povos pagãos, se a cultura pagã, cultura de morte, de aborto e de pecado no mundo de hoje. Deus nos cerca, Deus cuida de nós. Deixamos-nos, como um filho que se lança ao colo de sua mãe, deixamos que Deus cuide de nós, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua proteção. E tenha certeza, nenhum mal nos atingirá. E o terceiro salmo, hoje os salmos são mais curtos, por isso 3 em vez de 1, né? É o salmo terceiro, o Senhor é meu protetor. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente se levanta contra mim, muitos dizem comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. Mas sois vós, o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cercam e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Vós que feristes em seu rosto os que me atacam e quebrastes os malvados os seus dentes. Em vós, Senhor, nós encontramos salvação e repouse a vossa bênção sobre o povo. Muito bem, queridos irmãos, nesse terceiro salmo, Deus nos mostra como o Senhor realmente é nosso protetor, de todas as formas. Diz aqui no versículo 4, mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando chamei, me ouvistes. Por isso é preciso que nós estejamos sempre em Deus. A oração é esse clamor, é esse pedido, é esse levantar das mãos que clama ao seu Senhor para que Ele nos socorra em todas as necessidades. Por isso tenhamos um coração contrito e não tenha medo de se voltar a Deus, de confiar a sua vida em Deus, porque saiba, Ele morreu por você, por mim, por cada um de nós. O que Ele não faria para a nossa vida, para nos salvar, para nos libertar? Tenha certeza, Deus cuida de cada um. Entregue-se, lance-se ao coração de Deus e deixa que Ele conduza a sua vida. Bom, e vamos aqui, nesse momento agora, terminando esse dia, uma reflexão a partir dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, século V. O tema é no Cristo nós somos tentados e nele vencemos o demônio. Repito, no Cristo fomos tentados e vencemos o demônio. É muito bonito essa reflexão, ela é muito profunda para nós, preste atenção. Ouvi, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração. Salmo 60, versículo 2. Quem é que fala assim? Parece ser um só. Dos confins da terra a voz eu clamo, e em mim o coração já se desfalece. Salmo 63. Então já não é um só, e contudo é somente um, porque o Cristo, de quem todos somos membros, é um só. Como pode um único homem clamar dos confins da terra? Quem clama dos confins da terra é aquela herança a respeito do qual foi dito ao próprio Filho: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra por domínio. Salmo 2:8. Portanto, é esse domínio de Cristo, essa herança de Cristo, esse corpo de Cristo, essa igreja de Cristo, essa unidade que somos nós,
que clama dos confins da terra. E o que clama? O que eu disse acima: ouvi, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração, dos confins da terra a vós eu clamo. Sim, clamei a vós dos confins da terra, isto é, de toda parte. Mas por que clamei? Porque em mim o coração já desfalece. Revela com essas palavras que Ele está presente a todos os povos, no mundo inteiro, não rodeado de grande glória, mas no meio de grandes tentações. Com efeito, nossa vida, enquanto somos peregrinos neste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter sido combatido. Ninguém pode combater se não tiver inimigo e tentações. Aquele que clama dos confins da terra está angustiado, mas não está abandonado, porque foi a nós mesmos, que somos o seu corpo, que o Senhor quis prefigurar em seu próprio corpo, no qual já morreu, ressuscitou e subiu ao céu, para que os membros tenham a certeza de chegar também aonde a cabeça, que é Cristo, os precedeu. Portanto, o Senhor nos representou em sua pessoa, quando quis ser tentado por Satanás. Líamos há pouco no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo também tu eras tentado, porque Ele assumiu a tua condição humana para te dar a tua salvação, assumiu a tua morte para te dar a sua vida, assumiu os teus ultrajes para te dar a sua glória. Por conseguinte, assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória. Se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele, em sua tentação. Reconhece-te nele, em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, mas, se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Bem, queridos irmãos, nesse momento nos mostra essa bonita reflexão daquilo que é uma verdade eterna para nós. Entenda bem, nós somos corpos de Cristo. Eu sempre cito uma passagem que eu ouvi uma vez do padre Paulo Ricardo, que ele me ensinou muito. Ele dizia que quando Saulo perseguia a igreja, Jesus aparece a Saulo e diz: por que me persegues? Persegues a mim. Mas Saulo não perseguia Jesus, perseguia a igreja. Jesus nos ensina com isso que Ele e a igreja, Ele e o seu povo, são um só. Portanto, nós olhamos por Cristo na sua vida e saiba, nós estávamos lá. Quando Cristo foi tentado, nós fomos tentados. E Ele nos ensinou como vencer a tentação. Quando Ele sofreu a angústia, Ele não precisava sofrer. Mas nessa pedagogia de deixar-se angustiar-se, e não só angustiar-se com uma pedagogia, mas no seu sofrimento, Ele nos ensina que diante das angústias da vida, aquela palavra bendita: não se faça a minha vontade. Então, na nossa vida, nós olhamos que Cristo caminha conosco. E na vida de Cristo, não se esqueça, tu estavas lá também com Ele. Assim como na paixão pelos nossos pecados flagelamos Jesus, também fomos consolo na nossa vida de oração. Não existe diferença entre Cristo e nós, entre Cristo e a igreja. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Por isso, vivamos verdadeiramente como o corpo de Cristo, em união. A mão jamais pode fazer aquilo que é diferente do que a cabeça manda. A mão faz o que a cabeça pede. Jesus nos manda, façamos como Jesus ensinou. Amém? E entenda, você faz parte desse grande corpo, que é o Cristo total. Cabeça, Jesus. Corpo, a sua igreja. Uma única pessoa. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.